E agora vamos passar pro Bento, que o Bento tá lá fazendo sinal assim, passa o pra mim. O Bento tá com uma galera lá. E vamos lá, Bento, é com você. O Bento é nosso diretor também da APP. Bento Andreato, vai que é tua. Vai que é tua, Bento. Ei, Lupe, Mari, prazer, satisfação estar aqui nesse Festap 2021. E como vocês falaram, estou aqui muito bem acompanhado, né? Além dos nossos convidados, que eu vou chamar daqui a pouco, uma galera aqui, uma juventude presente, que vem de um projeto do Perifa Lions, que dá oportunidade para jovens estudantes para entrar no mercado de trabalho da propaganda, publicidade. Então é isso, eu estou aqui com o roteirinho que vocês já adiantaram, né? Vocês já agradeceram nossos apoiadores, nossos patrocinadores, enfim, tem aí voltando a Adstream, a Globo, a Ótima, SBT Games, TIDS, tem a Big Bia, Compasso Collab, EditaCast, ESPM e Flix Media. Então, eu feito esta abertura, essa introdução deste painel de inclusão e diversidade. Sejam todos bem-vindos ao APP, ao Festap. É um grande prazer estar com vocês. Eu quero aqui jogar e chamar a nossa primeira convidada do dia, que é a Daniela Lima. Ela é diretora de conteúdo na BTC São Paulo, São Paulo. Trabalhou 9 anos gerenciando grandes clientes como Nestlé, Arno, Mizuno, Sanofi, Riachuelo, Natura, tanto na área de atendimento quanto de projetos. Em 2019, assumiu uma função mais voltada para estratégia em um processo de reestruturação da agência. Passou a integrar a diretoria executiva da GTB, assumiu o cargo de head do social media também da GTB. Hoje é responsável pelos canais sociais e os conteúdos de mais de 30 marcas na BTC, Havas, liderando um time incrível de profissionais e fornecedores multidisciplinares. Ela é uma grande parceira, uma grande amiga nossa. Falei com ela anteontem. Seja bem-vinda, Daniela. E daqui um pouco, eu não sei se eu já chamo o Hércules ou não, mas se ninguém me dá notícia aí, o Hércules, já vou chamar o Hércules, então. É formado em marketing de varejo em Diadema, tem 15 anos trabalhando no mercado de publicidade e boa parte deles dedicado ao mercado digital. Então, é sócio na Purple Call, onde já cuidou de mídia e estratégia, hoje é head de cultura e focado na gestão de pessoas. Todos eles são ligados à inclusão e à diversidade da periferia dentro do mercado de publicidade e comunicação. Sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigado. Obrigada. A bio da Dani ficou muito melhor que a minha. Ele é muito gentil. Mas então, gente, sejam bem-vindos, né? Já apresentei vocês aqui. Essa apresentação mais formal, né? Que manda, que a gente tem que ler. Mas o legal foi a gente se encontrar, né? Na quinta e entender um pouco mais da história de vocês, né? E aí... eu queria que vocês começassem falando um pouco dessa trajetória até vocês chegarem onde vocês estão e ter começado a enxergar esta possibilidade de trazer esta contribuição que vocês têm feito hoje. Então, queria aí começar por ordem alfabética, Dani, então, pode ser? Pode ser. Então vamos, Dani. O Hércules parou para pensar. Vamos lá, eu acho que até chegar nesse momento, né, de estar na BTC Havas, que hoje é uma das maiores agências do Brasil, eu tive um caminho muito longo, né, porque fui estudante de escola pública, não vim, né, de uma grande tradição ali educacional. Tô me acostumando ainda com o retorno, então, por favor, entendam. E com isso, eu fui percebendo quando eu cheguei na Casper que tinham poucas pessoas que tinham trajetórias como a minha, né? Que tinham vindo de escola pública, que estavam buscando um lugar no mercado. E toda a trajetória que eu fui fazendo, né? Então, começar trabalhando em pequenas produtoras, em agências menores, até chegar, né, na GTB, na JWT, em grandes grupos de comunicação, ela foi um pouco longa, né? E assim que eu tive a oportunidade de começar a selecionar, né, pessoas e realmente recrutar um time
comecei muito a pensar em como abrir a porta para quem estava de fora do mercado, né? Porque a gente sempre pensava ali nessa necessidade que a gente tem de trazer novas vozes para a comunicação, né? E aí a gente fala de todos os tipos de diversidade, né? A gente não está falando só de diversidade socioeconômica, né? Quando a gente fala sobre a questão periférica, mas estamos falando sobre a diversidade racial, de gênero e todas as possibilidades que a gente tem, assim. E aí, nesse meio de caminho, né, acabei encontrando com o Perifa Lions, né? Então, trabalhava com a Letícia dentro da GTB, comecei a fazer parte do projeto e desde então todos os estagiários que eu contrato e para todos os perfis, né, sempre passam por esse filtro para que eu consiga trazer profissionais que, assim como eu, tiveram caminhos longos para conseguir alcançar esses objetivos, porque não estavam ali fazendo parte dessa grande festa da comunicação que a gente já tinha, sabe? Essa é a comunicação. Maravilha. Hércules, fala um pouquinho de você, que daqui a pouco eu vou chamar o pessoal que está aqui, que vai abrilhantar esse nosso bate-papo, porque eles têm um monte de pergunta aqui que eu queria jogar para vocês aí. Legal. Bom, eu me formei em marketing de varejo na faculdade de Diadema. Hoje essa faculdade nem é o mesmo nome mais, mudou de nome, mudou a estrutura. Espero que acho que meu diploma tá lá, inclusive. Mas eu também acho que nesse começo de carreira é um pouquinho parecido com a Dani, assim, ensino médio, escola pública, escola estadual. Faculdade eu fui bolsista e tal, então assim, na época minha mãe não tinha condição de bancar a faculdade, e meio que me puxou pela orelha para poder conseguir uma bolsa ali. Eu lembro que eu me inscrevi assim no último dia, 11 horas da noite, acabava meia-noite o prazo, assim, sabe? Foi muito marcante para mim isso, assim. E aí assim, como eu fiz um curso de marketing, eu comecei a carreira indo para mais de comunicação e marketing em pequenas empresas, assim. Cara, 15 anos atrás ainda tinha muita empresa, sei lá, assim, tinha host de internet, saca? Assim, tinha empresas meio nebulosas no mercado ainda, né? Então assim, de digital, era uma coisa muito mais nebulosa do que é hoje. E aí eu acabei trilhando um pouco desse caminho. Acho que eu comecei a ganhar força para entrar acho que em comunicação mesmo quando eu comecei a trabalhar com mídia. Comecei a trabalhar com patrocinado lá atrás também, quando começou. E aí comecei a ganhar tração em agências menores, até que eu consegui chegar no mercado, né? Cheguei a trabalhar na antiga Energy, que era da Young, que hoje tem a New Energy, tem outras agências junto. Só que naquela época, depois que eu trabalhei na Energy, eu resolvi dar um passo para trás. Falei, era uma agência grande, já super estruturada, assim. Falei, cara, não sei se é isso que eu curto, assim. Eu fui trabalhar numa agência menor, focada em conteúdo, redes sociais. Fiquei um tempo lá. Curtindo aquela coisa de interação com as pessoas, curtindo uma coisa menor, assim. Foi quando eu conheci meus sócios, né? Um ex-sócio e o atual sócio, Marcelo. E aí, cara, eu já tinha a Propocal, eu entrei na sociedade com eles. E aí com o objetivo de tentar fazer um pouquinho diferente, assim. Um pouquinho de tentar trazer um pouco desse incômodo que eu tinha com os lugares que eu trabalhei e fazer um pouco melhor. Nesses 10 anos eu ganhei um pouco de humildade para entender que não é tão simples assim fazer, né? E não é tão simples você ser um pouco melhor. Mas acho que é um desafio diário, assim, um desafio contínuo. Todo dia você tem que ir fazer algo um pouquinho melhor que o outro. Maravilha. Vou aqui, ontem, quero chamar para essa conversa a sua xará, Dani, a Daniela da Hora, que é direto de Pernambuco. Ela vem aqui contribuir com a gente. Ela tem tem uma trajetória linda, né? De conquistas, de desafios superados. E ela trouxe uma questão que é de o que as agências, o que o mercado está fazendo para incluir jovens de periferia, de fato, né, no mercado de trabalho. Dani, chega para cá, vamos conversar. Vem a Dani. Cadê a Dani? Cadê a Dani? Olá. Vocês estão me ouvindo já? Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Sim. Tudo bem? Bom dia, gente. Hércules, Dani. Bom dia, dia, pessoal. Dani. Bom dia, Dani. Então, bem, como o Bento já disse, a gente conversou ontem, né? Eu sou de escola pública, né? A minha sorte ali foi a ETEC, né? Que eu consegui passar ainda no vestibulinho e tudo mais. E depois ainda consegui uma bolsa no ProUni e consegui aí 100% na faculdade. Então, isso me ajudou bastante mesmo.
O que me ajuda também, de uma certa forma, é morar ainda no estado de São Paulo, que facilitou muito para mim, tipo, entrar no mercado da comunicação. Mas eu vejo hoje aqui do Pernambuco, outro estado, que é difícil. O pessoal, eles têm um receio, tipo, ir para São Paulo. Eu não vou fazer comunicação, porque comunicação, publicidade, propaganda, o polo disso é em São Paulo. Como é que eu vou para São Paulo? O que que eu vou fazer em São Paulo? Então tem muita gente assim que mesmo não sendo da periferia ao redor de São Paulo, sendo de estados mesmo fora, tem esse receio de ir para São Paulo porque não tem uma condição, não tem uma estabilidade, ainda é muito jovem, tem um futuro ali incerto. Então é uma dúvida assim que eu levanto sempre, que me gera, como podemos dizer, enfim, é uma dúvida grande para mim, às vezes até me causa uma certa angústia, que muitas pessoas deixam de conhecer esse mundo da publicidade porque acham que não está ali nas mãos deles. Então, eu queria mais saber disso. Como que pode, o que que a gente pode fazer para incluir esses jovens que são de outros estados também? Quer começar? Bom, Tá com eu vocês aí. acho que essa possibilidade de contratar pessoas de outros estados, ela acabou evoluindo junto com o período que a gente aprendeu a trabalhar de maneira remota. Então, por exemplo, no time da BTC, né, a gente tem várias pessoas que trabalham de outros estados que a gente não conhece pessoalmente e que foram contratadas nesse formato. No meu próprio time tem uma pessoa que é de Brasília. E eu acho que isso tem sido muito benéfico, porque a gente descobriu que o contato físico ele é legal, ele é importante, mas ele não é necessário o tempo todo. Você pode desenvolver uma relação de trabalho e de confiança à mesma distância. Isso cria a possibilidade para que tanto a gente quanto os profissionais, né, vejam se existe realmente um match, uma forma de desenvolvimento de trabalho que eles gostam, antes de fazer as mudanças para São Paulo, porque a gente sabe que o custo de vida em São Paulo é muito alto, e se você vem sem uma estrutura, isso é bem complicado, né? Uma aposta muito difícil de fazer. Então, eu acho que a pandemia ela traz essa possibilidade de você trabalhar 6 meses como contratado remoto e entender como é que isso funciona, até pensar em possíveis mudanças para cá e entender se é isso que você quer mesmo. Então, acho que tem uma janela interessante que se abriu. Acho que é muito importante para a gente, porque toda vez que a gente fala sobre diversidade, inclusive de origens, né, no sentido regional brasileiro, a gente tem um acréscimo de criatividade, o ambiente melhora, a gente tem uma troca interessante. E eu espero que todo mundo continue apostando nisso, mesmo depois da abertura e de todo mundo vacinado. Hércules, como que você vê esse questionamento aí da Dani? Tem aí uma possibilidade de trazer? Você já viu algum programa que consiga incluir e fazer um chamamento para o centro aqui digamos, o centro comercial, né? O eixo sudeste? Acho que tem algumas vertentes, né, em comunicação e publicidade. Você vai para empresas que... Acho que você sai um pouco do mercado de agência, assim, que a gente fala de agência, mas acho que fora as agências, tem empresas que já têm estruturas que não são necessariamente fixadas num prédio, num lugar, num local. Isso mesmo antes da pandemia, né? Assim, você via Google, você via outras estruturas, só para citar um exemplo aqui, que já tinha um pouco disso, né? Que a própria equipe era descentralizada. Hoje, acho que aí, meio que repetindo quase o que a Dani falou aqui, pós-pandemia isso ampliou. Você tem não só agências que conseguem manter esse escopo, como outras empresas de criadores, empresas que não necessariamente você precisa estar ali num local específico para poder trabalhar junto, assim, né? Acho que depende muito também do que você vai fazer de projeto, de entrega. Sei lá, conteúdo, né? Sempre pegar um pouco a área da Dan aqui, assim, conteúdo é um negócio que você faz de onde você quiser, assim, de onde você estiver. E quem gostar do que você produzir vai atrás de você, assim, acho que isso tem muito mérito. Fotógrafo, né, assim, você pega Instagram, fotografia é muito disso, assim, Eu estava conversando um pouquinho, 5 minutos antes de entrar exatamente sobre isso, assim, entre o debate sobre voltar, não voltar, como voltar, físico versus híbrido versus nada, né, existe acho que uma das possibilidades positivas é ter essa capilaridade de eu poder contratar qualquer pessoa de qualquer lugar do país. Isso para mim, como alguém que vai contratar, é ótimo, porque eu posso, o universo se amplia, né? Então assim, eu consigo contratar alguém de qualquer lugar do país, isso me ajuda muito.
óbvio. De fora assim, também, né? Exato. De Assim, fora do país também, né? Tem muita troca hoje, graças à tecnologia, né? Exato. Deixa eu avançar aqui. Quero chamar mais uma guerreira, lutadora, que ontem ela me contando a história, eu falei, rapaz, a gente precisa aprender com essa moça, porque ela é danada. A Ellen, ela é aqui pertinho de onde eu estou, de Cotia, né? Aqui da região de Cotia. Inclusive, ontem choveu pra caramba e caiu a luz aqui, caiu a luz na casa dela. Enfim, estávamos perto. Mas a Ellen traz uma reflexão e uma questão que é da importância dessa inclusão de jovens periféricos no mercado do trabalho, né? De trabalho, da área. Então, eu queria que ela se apresentasse brevemente e seja bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ellen. A minha história, sou aqui de Cotia, né, de São Paulo. Minha história é parecida um pouco com a Dani. Eu moro muito longe do centro de São Paulo, tinha que acordar 3h30 da manhã para conseguir chegar no horário lá na faculdade. Também vim de escola pública, tive que estudar para o Enem, consegui a bolsa 100% do ProUni. E a gente sabe, né, que querendo ou não, infelizmente o estudo no Brasil ainda é muito defasado e a gente que quer alcançar alguma coisa tem que estudar o triplo de alguém que já nasce com oportunidades, né? E aí eu gostaria de saber, na faculdade, né, no caso da Uninove, não é uma faculdade assim tão renomada, por exemplo, antes eu não sabia o que era um clube de criação, eu não sabia o que envolvia realmente ali as coisas que envolvem o mundo publicitário, eu vim conhecer graças ao Perif Alliance, e eu gostaria de saber, né, como que as agências elas podem ajudar jovens que estão iniciando na carreira a se desenvolver profissionalmente e ajudarem eles crescerem dentro do mercado de trabalho, já que a gente entra na faculdade, às vezes nem aprende muito sobre o mundo publicitário, mas como que é esse papel da agência em ajudar a gente a se desenvolver, já que a gente já começa tão difícil o nosso início de carreira? Eu vou? Vai. A gente tá aqui nesse pra quem vai e quem não vai, né? Assim, oi, Ellen, primeiro, assim, empatizo com você que ninguém merece pegar Raposo Tavares logo cedo vindo para São Paulo. Assim, é terrível. Eu acho que assim, acho que tem um ponto importante que a gente tem que colocar nessa conta, né? Assim, se fosse há 10 anos atrás, eu iria numa conversa muito mais sobre, poxa, a gente tem que incluir, né? Aquilo que a gente tinha antes. Hoje, a gente já é cobrado por isso. Hoje é uma demanda, é um trabalho, assim, o cliente cobra isso, o mercado cobra isso, assim, todo mundo está olhando para isso como um negócio que já está atrasado, assim. Então, assim, quanto antes a gente resolver, melhor, né? Então a gente tem que sair desse ponto de partida, primeiro. Então, assim, eu como empresa eu já estou atrasado se eu não tiver olhando isso. E aí, a partir disso que iniciativas que eu consigo fazer para poder fomentar esse mercado? Então tem o próprio Perif Alliance, uma que a Purple escolheu apoiar, né? Porque a gente é uma agência, não é uma agência grande, né? Tem menos de 60 pessoas versus umas agências maiores do mercado, versus a própria BTC, que é maior. Então a gente escolhe apoiar e formar esses jovens e para poder fomentar o mercado, assim, porque a gente já é cobrado, né? Assim, essa é uma das atitudes. Outras ações, eu já vi agências que fazem cursos internos de formação, mas assim, sempre investindo em formação, isso de um lado. Do outro lado, é contratar, assim, acho que é contratar e, mano, ir pra guerra, sabe, assim, não tem muito, né, eu te entendo super essa questão de não saber o que é o clube de criação. Você falou, não, eu me formei na faculdade de Diadema, que também nem existe mais o nome, assim, sabe, também tinha a mesma dificuldade que você. Acho que não vai ter muito jeito a não ser meter as caras e falar, pô, o que é isso aí, né? Porque ninguém tá sabendo, tá? Assim, a real a gente é publicitário, a gente parece que sabe muita coisa, muitas vezes, é normal a sensação, mas a gente não sabe tanto, assim, e tá tudo bem perguntar. Acho ótimo. Na verdade, assim, a nossa conexão, né? Tipo, tanto a Purple quanto a BTC com o Perif Alliance, eu acho que é esse tipo de trabalho que a gente tem que fazer. Não, a gente já faz, né? Então, como pessoas individuais, a gente fez a carreira inteira essas contratações, evitando esses vieses que existiam, né? E que existem na publicidade. Mas para a gente conseguir continuar ampliando essa rede,
tem que ser institucionalizado, entendeu? Tem que ser uma regra. A gente tem que ter uma organização que ajuda a gente tem que gerar conhecimento, a gente tem que fazer os desafios, fazer as mentorias, etc., ajudar a financiar os projetos. Eu acho que a partir do momento que vira parte da instituição, né, isso se torna uma forma de meta e às vezes uma meta muito clara do que tem que ser cumprida e a gente começa a conseguir trabalhar em diversas faces dos departamentos, né, então a gente está em situações diferentes aqui, né, o Hércules está num polo bem maior do controle do que está acontecendo ali, né, eu estou como uma das diretoras que existem dentro de uma agência. Mas a partir do momento que a gente transforma, né, e traz as instituições para dentro, a gente começa a ter uma regra e não fica só o que eu ou o que o Hércules quer, mas o que as agências estão buscando para o mercado. Mas é muito, acho que, cara, assim, o seu papel é muito importante, porque o meu é um convencimento de diretoria e média gerência. Enfim, de falar, cara, vai para aqui, vai para assim, tem um trabalho prévio de tentar pegar as pessoas, entender previamente, assim, quem são, de onde são, né, intersecções possíveis para poder trazer. E aí o meu trabalho passa a ser convencer gerente e diretor da importância. Felizmente hoje eu não tenho mais tanto esse trabalho, mas assim, já tive, de convencer da importância, assim, né? E de novo, assim, o cliente cobra isso. Assim, então acho que tem também um ponto que é usar disso, sabe? Assim, usar do capitalismo por si só, que é você se aproveitar disso e se empurrar nisso, assim, sabe? Todas as agências estão procurando algumas intersecções, assim, e aí, cara, tem a parte benéfica que é, putz, que da hora as pessoas estão entrando, e a parte ali contratual que vão entrar de qualquer jeito, tem que entrar, entendeu? Assim, então tem que usar disso. Né, assim, tem que sugar esse momento, assim, tem que aproveitar que as empresas estão contratando e, cara, vou entrar, sabe? Perfeito. Hércules, Dani, aproveitando aqui esse fluxo aí que hoje, pelo que eu percebo, né, na fala de vocês, não é mais não tem mais que convencer ninguém, não, é só fazer, né? Hoje já estamos nessa fase embora ainda exista muita dificuldade, acredito que da época que vocês começaram para hoje, muitas conquistas foram, né? Teve muito avanço nesse sentido. Uhum. Aí, trazer aqui para dentro do nosso bate-papo um rapaz lá de Piracicaba, e ele disse que nasceu ali pegando peixe no rio, cantando ali, coisa linda. Não, nem tanto, né? Nem tanto, Matheus. A história é diferente. Olha, ele traz um tema aqui que tem essa entrada no mercado e quais são os projetos, quais são as metodologias para manter esses talentos trabalhando e evoluindo, né? No mercado, né? Então, Matheus, você com a sua voz de locutor, venha para Bom dia para todo mundo. Maravilhoso. Olha só que coisa. Muito prazer, meu nome é Matheus. Só contar quem eu sou. No ano do meu vestibular, eu passei na FUVEST. E não foi por cursinho. Eu passava fome no ano que eu fui prestar a prova. E toda vez que não tinha comida em casa, eu lia até pegar no sono. E quando saiu o resultado que eu tinha passado, eu não sabia se eu chorava porque eu passei ou se eu tinha passado fome demais naquele ano. Então, dá para ter, né, um pouco da noção de que Brasil a gente ainda vive, em pleno 2000 e tantos anos. E me faço aqui a pergunta, tão semelhante quanto a da Ellen, que é a questão da possibilidade, assim, do olhar e ver uma possibilidade. É muito lindo olhar e ver a Dani como diretora e dar uma questão de perspectiva, de possibilidade, sabe? E quando eu olho quando as agências fazem um pacto de inclusão e vamos colocar jovens periféricos, minorias dentro do mercado, parece que só acaba aí, né? Resolve ali a solução mágica de todos os problemas do mundo, mas e cuidar desse jovem? E como que é depois do dia 2, assim? Entrei na agência, beleza, mas e aí, e agora? Como que faz? A gente vai largar a mão, só vai ter minoria na parte de estagiário e assistente, a gente vai ter os diretores, a gente vai chegar nesse level? É possível? E daí fica aqui o questionamento para os dois. É possível. Fiquei meio emocionada. Matheus, uma honra falar com você, assim. A primeira coisa
não pode ser uma pessoa, entendeu? Porque solitário é muito pesado. E assim, né, a gente passou por um caminho e tô há 12 anos no mercado, né? E eu falo assim para as pessoas que trabalham comigo e falo com outros jovens que conversam comigo, tipo, eu fico muito feliz, sabe? Quando eu vejo que a gente não contrata um, a gente contrata dois, a gente contrata 3, 4, 5, né? Que a gente dá perde um pouquinho de conta. Eu fico muito feliz quando entra gerentes que têm a história que eu tenho, quando eu descubro diretores que têm a história que eu tenho e que eu vou entendendo e conectando essas pessoas, porque quando a gente era um número muito, 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 muito pequeno, esse começo foi muito difícil, né? Então, o que eu falo, assim, agências não contratem uma pessoa só, contratem de bando mesmo, porque essas pessoas precisam de apoio, elas precisam ter uma rede dentro do próprio trabalho, onde elas se sintam confortáveis, onde os assuntos sejam os mesmos, onde as dificuldades possam ser compartilhadas, né? É muito difícil você entrar num ambiente corporativo, onde todas as pessoas que estão ali compartilhando o dia a dia com você não têm o mínimo de vivência sobre a história que você tem. Isso é muito, muito, muito complicado. Então, assim, dá para chegar lá, é mais difícil, e aí a gente entra em todas as interseccionalidades que complicam ainda mais, né? Então, é complicado, mas, assim, existe uma procura e existe uma busca que está acontecendo, e principalmente para os cargos seniors, assim. Eu posso falar que as pessoas estão caçando essa diversidade que elas ficaram devendo no passado. Então, assim, a gente sabe muito bem eu sei muito bem quem investiu em mim, quem acreditou em mim, quem continua apostando em mim. E aí eu vejo que agora a gente tem outras agências que estão nessa busca, outros profissionais que estão nessa busca de encontrar, né, diretores, gerentes, até supervisores que sejam mais sêniores e que tenham essas outras vivências e que tenham esse recorte racial, principalmente para a questão da população preta e tal. E eles estão, né, buscando. E aí eu vou dizer, cara, há 10 anos atrás não deram oportunidade para ter várias Danielas e vários Hércules, entendeu? Então agora, tipo, você não vai ter, né, em todos os levels, as pessoas que talvez tenham o mesmo histórico que a gente tem há 12 anos. Então, assim, o que as agências vão ter que fazer, principalmente para os cargos seniors? Vocês vão ter que a contratar, né, e ajudar a formar o que vocês mesmos não entregaram antes, sabe? Então, se tá faltando idioma, é estudar e dar pra galera o curso. Se tá faltando MBA, se tá faltando, investir. E eu acho que essa conta, ela tem que ser feita com o encontro mesmo, sabe? Vamos botar a gente em cima, a gente embaixo, para que a gente consiga realmente fazer esse encontro do todo. É difícil, é difícil. É muito importante que a gente consiga continuar começando na base para que a gente tenha todo esse histórico e daqui a, sei lá, 5, 10 anos, entendeu? Vocês tenham essa possibilidade de estar competindo de igual para quem começou muito antes de vocês na corrida. Isso é fundamental, sabe? Só que a gente também precisa pegar quem ficou atrasado porque não deram chance e acelerar o mercado. Eu tenho muito, assim, eu trabalho todos os dias pensando que isso vai acontecer, assim. É o que eu realmente penso que tá indo para algum lugar, sabe? Eu tenho muita fé, tem muita gente foda trabalhando para isso. E quem não tá muito ligado nessa conversa, tá começando a ser obrigado, como o Hércules falou. De maneira... não é mais uma opção, entendeu? Então, se as pessoas não estão fazendo porque é importante para elas de uma maneira política, social, não é já mais uma opção e é assim, cara. É regra. A gente vai conseguir. Chegamos, assim. Deixou de ser uma opção para ser uma condição, né? É no amor ou no soco, mas vai ser. Assim, ou amor ou no soco. A gente não vai retroceder. Terminou? Termina aí, pode ir. Acho que tem um outro ponto que é criar um canal de escuta dentro da empresa. Criar um canal aberto para poder conversar, falar. Aí você tem N maneiras, né? Você pode criar um canal, você pode criar uma política de feedback entre as pessoas, para todo mundo trocar um pouquinho de amor no dia a dia, porque esse amor às vezes some, assim, trabalho é puxado. Criar um canal de escuta para a empresa, então assim, as pessoas falarem aí talvez
de uma maneira anônima, assim, para poder ver o que tá ruim, o que não tá funcionando, e meter a boca mesmo, assim. Acho que você tem que ter muito claro que é um canal de escuta para as pessoas, cara, falarem, e a não ser que elas respeitem alguém, assim, que isso não vale nenhuma condição, cara, tem que ficar à vontade para falar, sabe, assim, e aí você vai tomar xingo, assim, a empresa vai ser criticada, sabe, você vai ouvir, a gente tem uma ferramenta que a gente usa lá, né, que é super simplesinha, assim, né, é uma ferramenta que vai, cara, é engraçado que assim, é super simples e ajuda muita gente. São 4 carinhas, quatro emojizinhos do mais triste ao mais feliz. A pessoa toda final de semana ela responde como é que foi essa semana que passou. E aí ela responde, aí isso vira uma nota, né? Assim, vai lá. E a gente ia te fazer um comentário. E aí eu ia segunda-feira de manhã, né? Então tem até a piada que o negócio é pesado, às vezes, assim, né? Mas tem que ler, e aí não tem que fazer, sabe? Assim, acho que e aí as pessoas vão falar, você vai olhar, porque se você não ouvir, a sensação e a conversa vai estar acontecendo do mesmo jeito, assim, a insatisfação vai estar acontecendo do mesmo jeito, então tem que ouvir. E acho que um outro ponto é criar um canal de comunicação individual, assim, você ter muita clareza, tentar, aí de novo, vou me colocando na minha posição, né, sou um homem hétero, branco, cisgênero, eu tive vantagem na minha vida toda, comparado a todos vocês aqui, tenho que me colocar sempre nesse local, tentar entender a posição que a pessoa sai para poder falar isso e tentar entender as dificuldades, assim, e criar um canal aberto. A pessoa falar, óbvio, de todos os lados, assim. Porque se você vai ter problemas de relacionamento, problemas que pessoas falam coisas que você não quer que as pessoas falem, né? Assim, uma pauta como racismo, que está sempre sendo atualizada do que pode e do que não pode ser falado. Cara, você vai ter alguém que vai escorregar, assim, E aí, o que vai acontecer? Essa pessoa tá errada ou não tá errada? Você tem que colocar as pessoas para conversarem, assim, sabe? Mas acho que o importante é manter uma conversa aberta. Assim, acho que tem um canal de escuta, uma conversa aberta e ninguém se sentir julgado por isso. Assim, já teve caso que, puta, em reunião, alguém vai falar, sabe aquela coisa meio que usa aqueles termos meio antiquados, assim, sei lá, tipo, eu não lembro o que é, mas é como se, criado mudo ou feito nas coxas, assim, sabe? Alguém se sentiu mal. E aí a pessoa, cara, coloca a pessoa que se sentiu mal, primeiro você fala, pô, você topa conversar com a pessoa, tal, que falou isso, que você se sentiu mal, tá, topa. Então, coloca as duas pessoas para conversarem e tal, para poder resolver. Acho que porque os conflitos vão acontecer também. E aí você tem que deixar isso, não dá para dizer que não vai ter treta, não vai ter conflito, que vai. E aí você tem que colocar uma conversa aberta, que todo mundo possa ficar à vontade para falar que teve e poder resolver também, porque aí também é todo mundo adulto, assim, acho que todo mundo tem que resolver, sabe? Eu respondi. Maravilha, é isso aí. É um desafio e tanto, né, gente? Porque parece aqui tem que ter uma disposição e uma mente muito aberta para você se entregar mesmo a essa construção, né? Uhum. E a gente sabe que na prática essas coisas às vezes são esquecidas, né? Se você não insistir nelas, elas acabam passando, enfim. A Daniela também tem mais uma reflexão aqui, o Matheus também tem outra reflexão que eles queriam trazer, que é falar desta jornada, desse desafio, Dani, que é o pessoal periférico, né? Os estudantes e os aspirantes a entrar no mercado de trabalho, a dificuldade que eles têm comparado aos que têm outro tipo de realidade, né? Você queria falar um pouco sobre isso, né? Exatamente, que a gente vê muito, tipo, em concursos que lançam, por exemplo, vamos ver quem vai fazer o melhor board, a melhor prancha. E aí, quando você vai ver um shortlist, assim, é uma coisa que a gente comenta muito no grupo do Perifa Lions, você vai ver o shortlist de pessoas que estudam em escolas que são caríssimas, que mesmo com bolsa, essas escolas continuam sendo caríssimas. A bolsa pode vir do valor que for, da porcentagem que for, mas continuam sendo caríssimas. Então, os estudantes periféricos, a sorte, por exemplo, que o Perifa Lions está aí auxiliando com mentorias, com palestras, com workshops, mas além do Perifa Lions, a gente tem a Escola Rua, tem outros também, mas a gente acaba ficando em defasagem em relação aos outros. Então, como que a gente pode estar fazendo para se manter nesse fluxo de ficar páreo a páreo com os outros? O que as agências podem estar fazendo para se associar cada vez mais a projetos como o Perifa Lions, entre outros, que podem estar ali auxiliando os jovens a conseguir chegar mais perto disso? Porque antes de você entrar numa agência de publicidade,
você precisa ter um conhecimento prévio. Então, o Perifa Lions ajuda, a Escola Rua ajuda, mas é sempre importante que as agências estejam junto com esse tipo de projeto e que auxiliem nisso, para estar mudando aí essa realidade que o jovem periférico tem. Porque, querendo ou não, ele tem que conciliar aí um trabalho e um estudo, porque para você entrar na faculdade pública é muito difícil na maioria das vezes. Para você pagar uma faculdade particular é muito difícil. Então, o jovem periférico ele acaba tendo esse embate de, tá, eu trabalho e eu estudo, mas do meu trabalho para minha faculdade é muito longe. Para eu conseguir entrar no curso, então, nem dá jeito. Então, trabalho e faculdade já é muita coisa. Então, como que as agências elas estão vendo essas possibilidades de ajudarem esses jovens que passam por essas dificuldades maiores? Dani, assim, eu não vou mentir, vai ser difícil para você, tá? Assim, é mais difícil para você do que é para quem estuda uma escola paga. É, sem dúvida, assim, muito mais difícil. Eu sei, já tive nesse caminho. Tem algumas intersecções que você tem que respeitar que dificultam ainda mais isso. Acho que tem algumas coisas. Assim, a primeira que eu acho que a gente contrata, assim, as agências contratam muito, muito o trabalho, o projeto. Eu não sei se você é diretora de arte, você faz criação. Porque eu estou falando isso porque tem algumas áreas que são mais difíceis, né? Assim, para um BI, assim, tem mais difícil ter acesso a conteúdo. Mas por que eu estou falando isso? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é, tanto quanto possível, fazer projeto. Tanto quanto possível, produzir alguma coisa. E produzir, cara, o que você quiser, produzir assim, o que você acha que faz sentido pra você, mas produzir. E aí, puta, esse ficou ruim? Faz um outro e vai ficar melhor, assim, tipo, assim, produz. Porque a gente olha muito, e assim, o mercado olha muito o que está sendo feito de projeto, assim. Eu acho que foi o tempo, eu acho que particularmente já foi o tempo que já se olhou assim a escola, tal, nesse sentido, mas se olha o projeto e isso a escola interfere. Né? Muitas vezes é o que você está falando. Pô, o cara estudou numa escola paga muito cara e tem condição de referências, de pasta, tal, que faz com que ele muitas vezes chegue mais longe. Mas isso, infelizmente, vai ter que ser uma condição, que é sacar, vai lá, monta o projeto. Acho que um outro ponto é se aproxima, cara. Se aproxima das pessoas. Se aproxima de pessoas que fazem um negócio que você quer fazer, porque uma coisa que o publicitário gosta é mostrar como é bom em alguma coisa, assim, sabe? Então, assim, o publicitário ama isso, assim, E acho que você está numa fase que, cara, é muito bom trocar referência, trocar coisa. E eu acho que um ponto muito importante, Dani, assim, a sua história é uma potência para muita gente. Tá? Assim, o cara que estuda numa escola cara, ele não tem a mesma história que você, ele não consegue contar a mesma história que você. E a sua história faz uma diferença gigante num projeto, que tem muitas vezes uma narrativa que faz sentido hoje em dia, sabe? Assim, eu acho que tem isso também. Não adianta eu ter só um cara que, o cara é bom de prancha e tal, mas o cara, mano, que história que tem pra contar, sabe? Assim, se formou no terceirão pra Porto Seguro. Quem quer contar essa história, sabe? Ninguém quer contar essa história, sabe? Assim, você tem uma história que é importante. Eu acho que isso é um negócio que eu sempre falo pros alunos, assim, que vêm da periferia, que saem um pouco desse eixo, que é valorizar isso, cara, assim, e aí, às vezes incorpora isso no que você está fazendo, incorpora isso no que você está produzindo, porque aí você se torna única, assim, naquilo, assim, você, a Ellen, o Matheus, vocês têm história, cara, assim, que é difícil bater, assim, cara, a minha história não bate, a da Dani não vai bater, sabe, assim, são histórias diferentes, e acho que transformar isso numa potência é importante, tá, pra você. E aí, cara, assim... Hércules, queria contribuir aqui, que você está falando uma coisa que eu não... Senão eu vou... só a presença dessas pessoas, né? Nesses lugares, e sendo quem elas são, vindo de onde que elas vieram, já é uma inspiração e um potencial transformador gigante, né? Vocês aqui têm uma... É isso, né? Não é nem inspiração só, viu? Não é inspiração, cara, assim, é execução, cara. Execução, assim, inspiração fica muito num plano muito assim, etéreo, assim, não, cara, execução. Assim, eu vou fazer cagada, eu preciso criar alguma coisa, sabe, assim, e depende o Brasil é gigantesco, assim, o Brasil é gigante, assim, como é que eu vou criar alguém que impacte Pernambuco se eu não tenho ninguém de Pernambuco no meu time, só tenho paulistano da Vila Mariana, sabe, assim, então é uma coisa de execução mais simples até, assim, que assim, se meu time for tudo igual, eu vou ter coisas porque eu vou fazer só para São Paulo. Perfeito. Assim,
Então não adianta, sabe? Então por isso que eu falo, transforma isso numa potência sua. Deixa eu avançar aqui, gente, pegando... Você quer falar, Dani? Pode ir lá. Não, acho que é isso. Pessoas... Muitas vezes a gente vê, assim, uma leva de anúncios saindo que parecem todos, por mais que sejam de produtos diferentes, todos iguais, né? E aí é sobre isso. Então, pessoas que têm, basicamente, né, o mesmo ciclo de amigos, o mesmo bairro, o mesmo estado, o mesmo tipo de composição familiar... elas criam baseados nas mesmas referências. Então é óbvio que o resultado tende a ser parecido. Então é muito mais do que só a inspiração, é trazer referências dos mais diversos possíveis para que a gente consiga ter pessoas que tragam realmente criatividade. E isso não tem a ver só com criação, porque o nosso mercado ele é um mercado criativo como um todo. Exato. Planejamento é criativo quando vai buscar uma solução, mídia todo mundo é criativo, né? Então, mais do que inspiração, é essa composição para a gente conseguir, né? A diversidade, né? A diversidade. Gente, eu vou fazer o papel aqui do mediador, né? Claro, é isso que me cabe. A gente está nos finalmente e queria dizer que a Janaína está participando aqui. Eu não sei se ela está, parece que caiu a conexão dela, tá? A Janaína é uma outra que está nesse projeto do Perifa, que estaria aqui, mas a gente... não conseguiu estabelecer contato. Então, Janaína, se você estiver aí nos ouvindo, obrigado pela tentativa, já valeu, né? A gente depois vai continuar falando. Agradecer o pessoal do chat aí, que estão me mandando mensagem aqui, dizendo que o chat está bombando de questões. E apareceu, para a gente encerrar, eu queria aqui agradecer a Daniela, o Matheus, a Ellen. A gente falou ontem que não ia dar para falar tanto, né? Infelizmente, agora que está ficando bom, tem que parar, né? Porque tem horário, mas normalmente é assim. Tem uma pergunta de uma diretora da APP, a Maria Tereza, que ela fala que existem algumas marcas já com trabalhos assim, né? A Vivo está fazendo isso, algumas grandes empresas já pensando nesse projeto de inclusão, de diversidade, de manutenção, de trazer essa diversidade de pensamentos, de regiões e de perfis, né? Então, fica aqui uma reflexão e uma informação que ela traz isso, né? Esse é um caminho. As empresas estão também se ligando nisso, né? Não só as agências, mas as marcas também estão olhando e falando, isso é uma necessidade e é obrigação, né? Então, é isso. Queria agradecer aí demais o Hércules e a Dani por toda a paciência, por toda a simpatia e por toda a inspiração e a execução, né, que vocês fazem, porque vocês executam e nos inspiram, né? Então, isso é um ciclo que vai retroalimentando a nossa vontade de acordar todos os dias e fazer um Brasil melhor, né? Então, acredito que as pessoas que estão aqui estão nesta linha de construir uma realidade diferente para todo mundo. Então, eu agradeço aqui de coração em nome da APP. Obrigado a vocês, obrigado Dani, obrigado Ellen, obrigado Matheus. Obrigada, gente, vocês são incríveis. Eu queria devolver para os estúdios, mais do que incrementados, com o Lupe, com a Mari. É com vocês aí, hein? Obrigado, cara. Show de bola. Bento, você tá devendo uma outra visita no AppCast, hein? A gente tá te esperando lá. Venha e traga essa galera. Isso aí. Foi muito show, muito show. Bom, esse painel quebrando barreiras e entregou, né? É verdade. O que prometeu. Muito bom. Bom, não, viu? Então mesmo. Fechado.